E nós vimos, né, que a entrevista, ela tem aqueles destaques lá em negrito. Você estava na aula anterior? Tava. Nós lemos aquela entrevista lá sobre educação é dinheiro, né? Daí foi pedido para vocês fazerem uma redação, não é verdade? Sim. Então, e daí a gente vai responder agora a respeito da entrevista líder que demite e ganha bônus. Não deveria existir, diz o guru, né? É uma entrevista que está na página, foi publicada na revista Exame. A parte que é as perguntas, está lá escrito o exame, está em negrito, e tem a pergunta. Em seguida, a resposta do entrevistado. Aí na página 11, que é o que nós vamos responder, diz assim: identifique nos parágrafos iniciais da entrevista o que se pede, tá? Então, qual era o movimento fundado pelo entrevistado? Aí você responde aí no primeiro quadro, ô Manu, capitalismo consciente, tá? Questão número 1, capitalismo consciente. Encontrou? Encontrei. Ok. Quando você terminar, daí você fala que a prof vai editando as respostas para a gente ir corrigindo. É capitalismo consciente ou inconsciente? Consciente, Ok. tá? No primeiro quadro, no quadro da esquerda. Tá, e no da direita? Aí no da direita, você vai colocar, ele pergunta uma das bases, né, desse movimento lá. É a avaliação de uma empresa se dá no impacto que ela causa. Se dá. No impacto que ela causa na vida das pessoas. Ó, a prof colocou aí no chat, ó. Vou continuar lá. Na vida das pessoas. E não pelo seu resultado financeiro. Ok? Ok. Número 2, letra A. Número 2, letra A, ele pergunta: a respeito da composição dessa entrevista, identifique, né? Indique o recurso utilizado para diferenciar a fala dos interlocutores. É aquilo que a gente já falou lá, é usado negrito, né? Para você identificar quem está falando. Aham. O negrito para indicar a fala do entrevistador. No caso, a Exame, né? Que é a revista que está entrevistando. E o entrevistado é Raj Sisodia. Tá? É usado negrito para indicar a fala do entrevistador, no caso, a exame.com. E o entrevistado, Raj Sisodia. A letra B, da número 2. Para B da número 2, ele pergunta: outros recursos conhecidos por você para fazer essa diferenciação? Sim, há vários outros recursos, né? Como abreviatura, a letra em itálico, tá? Você pode colocar aí, é uma resposta pessoal sua, tá bom? Sublinhados também usa bastante, né? Aham. Itálico, sublinhados, né? Entre outros, tá? Tá.
Aquela outra também, como que é o nome daquela letrinha quando a gente deixa ela inclinada assim? Tem um nomezinho. É em itálico mesmo. É itálico, né? Tem itálico, Isso. negrito e sublinhado, né? É. É isso, então. Página 12. Ah, as perguntas numa entrevista, elas são planejadas. Contudo, podem surgir outros decorrentes da fala do entrevistado, né? Então, quando você vai fazer uma entrevista, você planeja as perguntas antes. Porém, depende do que o entrevistado responde, aí acaba que você pode surgir ali na hora uma outra pergunta, né? A intenção é mapear as ideias centrais de cada pergunta. Complete o quadro indicando o assunto de cada uma. Então, a gente vai completar o quadro lá, onde que tem pergunta 1, né? Pergunta 1 já está lá. Liderança com propósito em tempos de crise. Aí ele foi. Pergunta 2. A prática do propósito voltado às pessoas, tá? Coloca lá na pergunta 2. A prática do propósito voltado às pessoas. Ok? Ok. Pergunta 3. Senso de sacrifício compartilhado. Senso. De sacrifício compartilhado. Senso de sacrifício compartilhado, beleza? Beleza. Número 5. Como se cria o senso de sacrifício compartilhado? Como se cria? O senso de sacrifício compartilhado. Ok? Ok. Número 6. Necessidade de senso. Necessidade de senso de sacrifício. Também da parte do líder. Necessidade de senso de sacrifício também da parte do líder, ok? Ok. Tá. Na página número 13, letrinha A. Considerando esse percurso feito na entrevista, é possível observar alguma relação entre a primeira e as duas últimas perguntas? Sim, tá? Isso é possível lá. Coloca lá, sim. A penúltima questão retoma de forma resumida tudo o, tudo o que foi anteriormente exposto sobre. Ó, a prof está colocando no chat, tá, Manu? Sobre Ok. liderança consciente. E a última questão acrescenta um dado novo a essa discussão. A importância dos valores masculinos e femininos no desempenho do líder.
Quando você terminar, daí você me fala. Tá bom. Ok. Ok? Aham. Então tá, vamos lá. A letrinha B, ele pergunta assim: você mudaria ou retiraria ou substituiria alguma pergunta? Por quê? Aí essa daí é uma resposta pessoal, você pode responder ela depois, tudo bem? Tá bom. Aí, ou quer responder agora? Daí a prof pausa. Ah, é melhor responder agora, porque depois vai que eu esqueço. Então tá bom. Então eu espero aí você responde, tá? Tá. Assim que você terminar, você me passa, tá? Tá bom. Oi, Júlia, bom dia. Tá me ouvindo, Júlia? A Júlia não entrou na aula ainda não, professora. Não, eu vi ela chamou, eu aceitei, não entrou, né? Não, Hum. Ela deve ter caído até antes de entrar. provavelmente. É, a internet ainda não está bem estável, né? Nossa, tá horrível a internet aqui, hein? Mas esses dias está.
Tô te esperando, tá bom? Pronto. Ah, agora a Júlia entrou. Entrou? Bom dia, Júlia. Nós estamos fazendo a correção, tá? Das atividades agora na página 14, ok? Manu, você pode ler essa tirinha pra gente? Ah, eu li as perguntas ali, aí eu falei que não mudaria nada não, porque todas as perguntas elas fizeram muito sentido com relação ao tema. Ok, perfeita a sua resposta. Página 14, a prof quer que você lê a tirinha que tá lá, os quadrinhos. Tá. O que é isso? Parece horrível. É comida vegetariana, é bom pra você. Vegetariana? É. Eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesiano. Ah, esse daí é esperto, né? Então, Né? aí tem um textinho logo abaixo, né? Deram-me esta bela gravata como um presente de desaniversário. Por favor, me perdoe, disse Alice, muito confusa. Não estou ofendido e você não precisa se desculpar, disse Humpty Dumpty. O que quero dizer, senhor, é que o presente de desaniversário. Um presente oferecido quando não é seu aniversário naturalmente. Bem, isso demonstra que há 364 dias por ano em que você pode receber presentes de desaniversário. Certamente, concordou Alice. E somente um em que você consegue receber presentes de aniversário. Percebe? Esta é que é a glória. Então, a gente vai reescrever os dois primeiros quadrinhos da tirinha, né? As duas falas lá do texto, passando para o discurso indireto, tá? Aí, indireto é quando você pergunta como se já fosse na terceira, né? Uma outra pessoa perguntando. A prof colocou ali, ó, lá. Calvin perguntou à sua mãe o que era aquilo e disse-lhe, parecia horrível. Vocês entenderam quando o discurso é indireto? A pessoa não está falando diretamente com outra, tá? É como se você estivesse contando algo que aconteceu. Aí, continuando a sequência lá, Júlia, você já se achou aí na aula? Oi? Eu estou perguntando se a Júlia se achou, mas acho que ela não está aí, porque ela não responde. Oi, minha internet tá ruim. Ah, tá bom, mas você já achou a página, né? Sim, Então tá bom. Qualquer coisa que você não conseguir perguntar aí, pergunta pelo WhatsApp, tá? pode deixar. A mãe de Calvin disse que era comida vegetariana e que era bom para ele. Isso daí tudo é da resposta da pergunta número 1 da página 14, tá bom? Tá bom. Deixa em português ou em produção de texto? É a página de produção de texto, Júlia. Ah, sim, sim. Tá? As outras apostilas a gente já terminou. Ok.
Então, nós passamos aí as primeiras falas, né, do quadrinho e as falas do texto para o discurso indireto. Quando o discurso é direto, ele tem travessão, né, e a própria pessoa está falando ali. E como está explicado o que é discurso direto e indireto lá na página 7, tá bom? Na página 7. Aí ficou assim a resposta, né? Aí da questão número 1, página 14. Calvin perguntou à sua mãe o que era aquilo e disse-lhe que parecia horrível. A segunda fala. A mãe de Calvin disse que era comida vegetariana e que era bom para ele. Aí o texto. Humpty Dumpty exclamou que haviam dado a ele aquela bela gravata como um presente de desaniversário. Alice, sentindo-se muito confusa, pediu a Humpty Dumpty que a perdoasse, tá? Então, assim ficou a resposta aí da questão da página 14. Assim que vocês duas terminarem, coloca ok ali no chat ou me falem para a gente continuar na página 15, tudo bem? Tá bom. Meninas, estou esperando. Tô quase terminando. Tá bom. Eu também. Ok, a Manu me deu ok. E a Júlia? Então, Manu, vamos seguir adiante. Lá na página 15 tem um texto assim, que diz: a caridade, Senhor Soares, entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero.
com o sal das coisas, que é assim que interpreto o dito de São Paulo aos Coríntios. Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhes os casos, o caos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isso presto um bom serviço à humanidade. Machado de Assis, né, escreveu isso. O enunciado, o emprego das aspas lá, configura o quê, tá? Quando ele usa, abre aspas lá, tá? Ele coloca parte do texto entre aspas. Quer dizer que ele usou um discurso direto e ele fez uma intertextualidade, tá? Ele remeteu um pouco lá à história bíblica, lembra lá dos Coríntios? Da carta aos Coríntios, tá? Então, marquem aí a letrinha E, ok? Número 2, letra E. Número 3, eu não vou pedir vocês para lerem, meninas, porque vocês estão com a internet com instabilidade, né? E daí, quando lê, eu sei que quando transmite, né? Voz é mais complicado. Então, o prof vai ler por isso. Mas se quiserem, é só falar. Preciosidade. Tinha que atravessar a longa rua deserta até alcançar a avenida, do fim da qual um ônibus emergiria, cambaleando dentro da névoa, com as luzes da noite ainda acesas no farol. Ao vento de junho, o ato misterioso, autoritário e perfeito era erguer o braço. E já de longe o ônibus trêmulo começava a se deformar, obedecendo à arrogância de seu corpo. Representante de um poder supremo, de longe o ônibus começava a tornar-se incerto e vagaroso e avançando cada vez mais concreto, até estacar no seu rosto em fumaça e calor. Em calor e fumaça. Então subia, séria, como uma missionária, por causa dos operários no ônibus, que poderiam lhe dizer alguma coisa. Aqueles homens que não eram mais rapazes, mas também de rapazes tinham medo. Medo também de meninos, medo que lhes dissessem alguma coisa, que a olhassem muito. Na gravidade da boca fechada havia a grande súplica, respeitassem-na. Mais que isso, como se tivesse prestado voto, era obrigada a ser venerada. E enquanto por dentro o coração batia de medo, também ela se venerava. Ela, a depositária de um ritmo. Se a olhassem, ficava rígida e dolorosa. O que a poupava é que os homens não a viam, tá? Esse texto é da Clarice Lispector, né? Uma autora bem conhecida. E aí ele diz assim: não se pode inferir a respeito do fragmento acima. Então, nesse texto, nós não podemos dizer que a narradora demonstra preconceito social quando ela se refere aos operários do ônibus, tá? Então, ela não está querendo dizer isso. Então, a respostinha da número 3 é a letrinha E. Tudo bem aí, meninas? Qualquer problema, vocês falem aí. Página número 16. 4. Os textos seguintes se caracterizam como discurso. Justifique sua resposta. Aí tem lá, né? Abre colchete lá, abre aspas. Era para me preocupar. E como podia ser condenado a passar o resto da minha vida naquela prisão? Ou noutra ainda pior? Fecha aspas. Aí a letra B pergunta: convidados os foram visitantes. Mesa a sentar-se e jantar para tá? Aí ele pergunta, né, qual é que tem discurso aí, letra A ou letra B, tá bom? Na letra B, a gente já percebe que é um caos, né? Você não consegue nem compreender o que foi dito na letra B. Então, respondendo lá, questão número 4, coloquem lá o texto da letra A é um
discurso, pois as palavras estão organizadas, continuando, tá, meninas? Eu vou mandando que aí vocês já vão escrevendo. Organizadas de modo a criar significação. Na letra B, não há discurso. Porque as palavras estão dispostas caoticamente e não transmitem nenhum significado. Certinho? Tudo certo. Ok, pessoal. A próxima, então. Posso seguir, Manu? Você ainda está copiando? Tô terminando agora. Tá bom. Assim que terminar, confirma. Ok. Na outra questão, então, continuando lá, a página 16, questão número 5, tá assim: leia o texto e extraia dele os argumentos utilizados pelo autor para demonstrar que mais arriscada foi sempre a boa que a má fama, né? Então a gente vai pegar os argumentos que o autor usou ali. Aí o texto diz assim: a boa é a má fama. No mundo sempre correu igual risco a boa como a má opinião. E na opinião de muitos, mais arriscada foi sempre a boa que a má fama, porque as grandes prendas são muito ruidosas e muitas vezes foi reclamo para o perigo, mais certo ou mais estrondoso ruído. O impertinente canto de uma cigarra nunca motivou atenções ao curioso caçador das aves. A melodia, sim, do rouxinol, que este sempre despertou cuidado ao caçador, para lhe aparelhar o laço. A primeira coisa que se esconde dos caçadores com instinto natural, suposta história por verdadeira, que muitos têm por fabulosa, é o cabunco, aquele diamante de luz que lhe comunicou a natureza, como quem conhece, que em seu maior luzir está a seu maior perigar, tá? Então a gente vai tirar aí aquilo que o autor usou como argumento, tá? Para falar da boa e da má fama. Então, começando a resposta, vai ficar assim: as grandes prendas são muito ruidosas e muitas vezes foi reclamo para o perigo, mas certo e estrondoso ruído, tá? Ah,
lá no texto isso daí que a gente está copiando, tá bom? O canto de uma cigarra não chama a atenção do caçador. Meninos, assim que vocês terminarem, vocês confirmem para a prof, tá bom? Terceiro ano. Tá bom. Só vou imprimir Cortou aqui, eu não entendi. Repete, por favor. Assim que vocês duas terminarem essa atividade aí vocês me avisam para a prof explicar a próxima, tá? Ah, tá. Eu vou fechar o microfone aqui, que eu vou ligar a impressora, mas pode falar que eu tô ouvindo, tá? Vou imprimir um negócio aqui pro Pedro, uma tarefa. O que a nossa identidade cultural revela sobre nós? Marca a alternativa correta. Eu acho que é quem somos e como participamos das atividades culturais. Você não lembra disso aí, não? Eu lembro. Isso é uma coisa, eu não sei.
Ó, não me usa folha nova, tá? Terminou, meninas? Beleza, então tá. Vamos lá. Questão número 6. Diz assim. A gente vai corrigir essas 6 e a 7, tá ok? E aí a prof vai falar a respeito da avaliação com vocês, tudo bem? Então, a 6 diz, entrevista com Marcos Bagno. Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter, no lugar de haver, como em hoje tem feijoada? É simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. No entanto, temos registros escritos da época medieval em que apareceu centenas desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter como existencial, é porque recebemos esses usos dos nossos ex-colonizadores. Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. Assim acontece com muitas outras coisas, regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e verbais e etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português do que em toda a Europa. Ok? O informativo, né? Está numa edição da Parábola Editorial. A pergunta é, na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em todo o texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele faz a adaptação ao nível de linguagem, à situação comunicativa, né? Uma vez que o gênero entrevista requer um uso de norma padrão, tá? Aquilo que a gente já falou muitas vezes, né? De acordo com quem você está falando, a quem você vai se dirigir, que situação é o texto, é preciso você fazer adaptações, tá? Aí, a questão número 7 diz, com base no primeiro parágrafo do texto, que transcreve parte de uma entrevista feita a Marcos Bagno, crie uma pergunta e dê a respectiva resposta, com emprego de discurso indireto. Faça as adaptações que julgar necessárias, tá? Então, ali, vocês vão colocar uma pergunta, tá? Com o informativo, fazendo a pergunta para ele. Poderia ser assim, ó. O informativo parábola, aí vocês destacam, tá bom? Lembra que a gente falou que tem que ficar em negrito, ou itálico, ou sublinhado lá? Quem vai fazer a pergunta? Então, informativo parábola editorial, tá? Só esse pedacinho aí, o informativo, parábola editorial, e vocês grifem esse trechinho. Perguntou a Marcos Bagno. Já mandei aí para vocês ir copiando, tá? E eu vou continuar. Condenam o emprego do verbo
Ter. No lugar de haver. Entrevistado responder. Ok, pessoal, ali? Então, essa daí é a resposta da questão número 7, tá, Júlia? Ali no começo não tinha terminado, tá bom? Começa lá onde a prof colocou o número 7 e vai até o finalzinho ali, ok? Vocês respondam daí as questões 8, 9... Aí terminam de responder essas outras questões que tem, tá? Até o finalzinho, daí amanhã a gente vai fazer correção. Meninas, como tá em cima do horário, e amanhã eu ainda tenho aula com vocês, não é mesmo? Eu lembrei agora. Então, a gente faz as orientações da avaliação amanhã, tá? Peguem a apostila de vocês, né? Fiquem com ela, lapisinho, caneta. Amanhã a prof vai falar o que é importante vocês focarem para o estudo da avaliação. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Terminaram de responder aí terminem de responder e podem sair, tá? Beijo, Tá a bom. gente se vê amanhã, tá bom? Não